Vamos lá, boa tarde, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje a gente vai começar o conteúdo de eletroquímica, né? Falei bem no final do semestre passado para vocês que o conteúdo de vocês estava no programa certinho, que eu tinha que passar tudo que eu tinha que passar no primeiro semestre, e agora no segundo semestre vai dar tempo de passar tudo. Que eu vou passar eletroquímica, cinética química, equilíbrio e radioatividade. Cinética e radioatividade são conteúdos um pouquinho menores, né? Já a eletroquímica e já a equilíbrio são conteúdos um pouco maiores. Então, um bimestre eu passo um grande e pequeno, outro mês eu passo um grande e pequeno, tá tudo certo. Tá? Geralmente eu volto nas férias passando cinética, mas eu decidi passar para vocês primeiro eletroquímica. Eu acho o conteúdo um pouco mais tranquilo, um pouco mais legal de ser trabalhado que cinética e química. Então, vamos lá para a eletroquímica. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, quem tiver alguma dúvida vai me falando. Geralmente, para o pessoal do ensino médio, eu dou um tempinho para eles copiarem. Né? Eles têm mais aula, tempo um pouco maior. Aqui eu vou escrevendo, vocês vão tirando print. Se alguém estiver copiando, quiser um tempinho, eu espero, só para copiar, para ficar tudo certo. Aí, se não falarem nada para mim, eu vou seguir adiante. Então, o conteúdo hoje né, que a gente vai começar a parte de eletroquímica. Bem, o conteúdo de eletroquímica vai englobar pilhas, eletrólise, mas antes de passar pilhas, eletrólise, metais de sacrifício, eu vou passar uma coisa um pouco mais interessante, que vai ser uma base muito importante nessa parte de eletroquímica, né? Que vai ser o nosso número de oxidação. O mais conhecido como NOx. Bem, na termoquímica, a gente vai estar utilizando esse NOx o tempo todo. A análise desse NOx vai estar me ajudando para entender se eu tenho um composto oxidando, se eu tenho um composto reduzindo, de onde está saindo o elétron, para onde que está indo, como que vai funcionar a eletrólise. E esse NOx também é muito importante quando a gente for fazer balanceamento por oxi-redução, ou balanceamento redox, mesma coisa. Vou passar para vocês o balanceamento redox. A gente vai balancear várias equações. Dependendo do exercício, o balanceamento redox é de suma importância, porque você acaba economizando muito tempo na hora de fazer um balanceamento de equação, dependendo de uma questão. Obviamente, depende do exercício. Se eu estou trabalhando com um exercício com uma reação muito grande, obviamente eu tenho a tentativa de erro um pouquinho mais demorada, né? São muitas variáveis. Então, o NOx vai estar ajudando a gente nesse quesito aí. Primeira coisa, o que é esse meu NOx? Esse NOx vai estar mostrando para mim cargas, né? Ele vai estar mostrando para mim as cargas dos elementos químicos. Só que eu tenho dois tipos de cargas, pessoal. É de suma importância entender isso. Quais são as cargas? Ó, eu tenho uma carga real e eu tenho uma carga parcial. Tá? Inicialmente, eu vou estar mostrando para vocês de onde que a gente tira esse NOx. Obviamente, essa demonstração a gente não vai fazer num exercício real, tá? Essa é extrema perda de tempo. É só para vocês terem noção de onde a gente tira esse NOx. Posteriormente, eu passo uma tabela para vocês. Essa tabelinha vai estar ajudando a gente a estar resolvendo exercício. Então, eu recomendo, tira o print quando eu passo a tabela e passe ela para o caderno, que ela vai ser nosso parâmetro para estar ajudando a gente a fazer esse exercício. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, o que é uma carga real? Pessoal, essa carga real acontece quando eu tenho ligação iônica. Por quê? A carga real, ligação iônica, eu estou trabalhando com transferência de elétrons. Se eu estou trabalhando com transferência de elétrons, obviamente o elétron saiu de um composto, de um elemento químico, chegando em outro. Em outras palavras, eu tenho um cátion, eu tenho um ânion. Eu tenho um com carga positiva, que perdeu o elétron, e um com carga negativa, que ganhou o elétron. Ali eu tenho uma carga real. Uma carga efetiva que eu tive uma transferência de elétrons. Já a parcial, eu tenho quando eu trabalho com ligação covalente. Por que é uma ligação parcial? Bem, na ligação covalente, eu estou trabalhando com compartilhamento de par eletrônico. Então, tem dois elementos químicos ali. Eu tenho um elétron de um elemento químico, um elétron de outro elemento químico. Eles compartilham aquele par eletrônico. Se eles compartilham,
aquele par de elétron, em outras palavras, pertence aos dois. Porém, eu posso ter um elétron, ou desculpa, eu posso ter um elemento químico que vai estar atraindo um pouquinho mais esses pares de elétrons para perto de você. E o outro vai ficar um pouquinho mais afastado. Quando eu tenho um elétron um pouquinho mais próximo de mim, eu fico parcialmente negativo. E quando o elétron está mais afastado de mim, eu fico parcialmente positivo. Isso aí a gente vai ter como parâmetro uma coisa chamada a eletronegatividade. Né? Negatividade. Né? O que é essa eletronegatividade? Eletronegatividade é uma propriedade atômica, onde o elemento químico tem a capacidade de atrair para si os pares de elétrons mais próximos de você. Beleza? Então, quando eu for trabalhar com ligação covalente, eu preciso analisar se eu tenho uma ligação polar. Polar, não é polar, não. Polar ou apolar. Nesse caso, algumas pessoas tendem a confundir se essa molécula vai ser polar ou apolar. Eu estou pouco me fudendo se essa molécula é polar ou apolar. Eu vou analisar a ligação química, tá? Porque eu estou analisando cargas de elétrons, cargas dos elementos químicos. Eu estou analisando a ligação química, se eu tenho a diferença ou não de eletronegatividade. Então, mesmo sendo a molécula apolar, eu vou ter, mesmo sendo uma molécula apolar, mesmo sendo uma molécula apolar, eu vou ter posso ter uma diferença de eletronegatividade ali, né? E tendo essa diferença de eletronegatividade, a gente vai ter uma carga real. Então, primeiro, eu vou estar falando aqui dessa ligação iônica, né? São as cargas reais. Então, vou baixar aqui um pouquinho. Se alguém quiser tirar o print aí, 2, 3 segundos. Vou tomar a palavra e bora lá. Se alguém não tirou, dá o grito aqui, fala no chat, alguma coisa aí, que eu subo lá e é sucesso. Vamos conversar sobre essa carga real. Vou relembrar até alguns conceitos, a gente está em agosto e às vezes, né, tentando engrenar uma rotina, vou estar relembrando alguns conceitos, até que acho que o que passa geral para vocês é o Pava, se eu não me engano, ou o Arthur, não sei, mas só para relembrar um pouco, vamos colocar um exemplo aqui de um composto bem conhecido, NaCl, cloreto de sódio. É um composto iônico, né? Mas só para a gente ter uma noção, olha só, vou fazer a velha distribuição eletrônica do meu sódio e a velha distribuição eletrônica do meu cloro. A gente analisar, a gente vê o que realmente está acontecendo. O meu sódio ele tem 11 elétrons, a sua distribuição eletrônica fica desse jeito, 3s1. Contrapartida, o meu cloro com 17 elétrons, a sua distribuição eletrônica fica desse jeito. Quando a gente fala de ligação química, o importante é analisar a camada de valência, né, que é a nossa camada mais externa, é responsável por ligação química. Quando a gente vê, por exemplo, o meu sódio com apenas um elétron nessa camada de valência, a gente se pergunta, pô, eu preciso atender uma regra, né, que a gente até sabe que não é uma regra absoluta na química, mas em grande maioria, chama a regra do octeto. O octeto vem de 8. A regra do octeto diz que um elemento químico atinge a estabilidade quando ele está com a camada de valência completa, ou seja, com 8 elétrons. Então, eu olho o meu Na, ele tem só 1. Então, em teoria, eu precisaria de mais 7. Ou, um sódio, metal, ganhar 7 elétrons? Não. Mas eu tenho uma maneira um pouco diferente. Se eu perdesse isso um elétron aqui, ó, olha a minha regra do octeto sendo garantida aqui em cima. Ah, então já manjei. Eu já sei aqui que o meu sódio, ele vai ter que perder um elétron. Vou até desenhar ele aqui, ó. Ele vai ter que perder um elétron. Em contrapartida, eu tenho o meu cloro de um lado. O meu cloro, da camada de valência, eu tenho 2 elétrons, mais 5 são 7 elétrons. Pô, facinho. De 7 para 8 eu preciso ganhar 1. Ah, não, tá tranquilo. Vamos anotar aqui o cloro com seus 7 elétrons, prontinho para ganhar um elétron. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, o sódio quer doar um elétron, o cloro quer receber um elétron, todo mundo feliz. Se a gente for analisar agora as cargas, que é o que me importa, que é o meu número de oxidação, o meu sódio, ele doou um elétron. Quando você doa um elétron, você fica positivo. Vou até colocar mais um, não tem a necessidade de colocar um, mas eu vou colocar. Do outro lado, o meu cloro, ele recebeu um elétron.
Se ele recebe um elétron, ele fica negativo, então menos 1. O que isso está me falando? Isso está me falando que o número de oxidação do sódio é mais 1. E o número de oxidação do cloro é menos 1. E o mais interessante, na nossa regra, na nossa tabela, todos os compostos da família 1A, como sódio, potássio, césio, eles têm um número de oxidação mais 1. Então, alguns alunos me perguntam, pô, mas por que o sódio é mais 1? De onde vocês tiraram isso? Porque todo elemento da família 1A, óbvio que tem um hidrogênio ali que é diferente, mas os elementos da família 1A têm como característica a vontade, né, de doar um elétron. Então, por isso que fica mais 1. Ele quer perder esse elétron. Em contrapartida, alguns casos, os elementos da família 7A, como cloro, flúor, bromo, iodo, eles vão atingir esse número de oxidação de menos 1. Por quê? Porque eles têm a vontade de receber um elétron. Isso pode mudar, obviamente. A regra da família 1A receber um elétron, ela é praticamente absoluta. Sempre vai acontecer isso. Já os componentes da família 7A, nem tanto. Né? Lembrando que a gente tem variação de HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Esse cloro vai ficar variando o tempo todo. Mas essa é uma conversa para outra hora. A gente vai fazer muito número de oxidação para a gente entender. Então, em compostos iônicos, eu tenho uma carga real porque eu tive a transferência de um elétron. O sódio perdeu um elétron, mais 1. O cloro recebeu um elétron, menos 1. Se eu for fazer aqui rapidamente, só mostrando, exemplificando, por exemplo, o cálcio e o flúor. Quando eu analiso o cálcio da família 2A, ele quer perder 2 elétrons. E o flúor da família 7A, quer doar 1, quer receber 1, desculpa. O número de oxidação aqui vai ser mais 2, menos 1. Obviamente, esse composto é o CaF2. Tá? Mas, professor, pelo amor de Deus, toda vez eu vou ter que fazer distribuição eletrônica, ver se esse composto é iônico e covalente? Não. Não. Lógico que não. Imagina, se a gente for fazer isso aí, a gente fica louco. Isso é só uma demonstração para mostrar para vocês de onde que partem as coisas, tá? Por isso que é importante, às vezes, aquela base da química geral tá bem afiada, porque ela vai entrar aqui muito ajudando a gente, beleza? Então, como que eu vou proceder no exercício? Pô, peguei aqui CaF2. De acordo com a tabela, o número de oxidação do flúor é menos 1 e o do cálcio é mais 2. Mais 2 vezes 1 dá mais 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Isso aqui zera. Ué, mas a molécula tem que zerar? Sim, é uma molécula neutra. Olha só, vou até apagar isso aqui, que depois a gente vai fazer esse CaF2. Então, só para não confundir. Quando eu falo, gente, de molécula neutra, quando eu pego aqui o NaCl, eu não tenho nenhuma carga. Por exemplo, eu não tenho NaCl-2 aqui. Não existe isso. Ele é uma molécula neutra. Né? Ela não tem carga sobressaindo. O que me garante isso? Porque a somatória do número de oxidação dos compostos tem que dar 0. Olha aqui, o Na não é mais 1. Quanto sódio eu tenho na minha substância? 1. Mais 1 que a sua carga com 1 do sódio, que dá mais 1. E o cloro? Menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Olha só, garantindo a neutralidade das cargas do meu composto. Mais 1 com menos 1 dá 0. Isso aqui até está me falando que o NaCl em condições normais, em sólidos, sem estar com defeito, ele não conduz eletricidade. Por quê? Porque é uma molécula neutra. Agora, em solução aquosa, é outra história, beleza? Então, só para mostrar para vocês isso um pouco que é nosso. Tira print aí enquanto eu molho a palavra, que eu vou falar agora do composto covalente. Bora lá, se alguém tiver alguma dúvida, gente, conversa comigo. Vamos agora falar das cargas parciais, né, que são os compostos covalentes. Covalentes. Vou ter que colocar aqui covalentes para a gente... Bem, falei para vocês anteriormente o que vai me garantir, o que vai me dar como parâmetro para a gente analisar isso aí. É uma coisa chamada de fila de eletronegatividade, conhecida como fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Tem essa maneira. Tem fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hambúrguer.
Fui ontem do Grupo Brasil investigar se... não, fui ontem do Grupo Brasil e só comigo sobre história. Tem esse trem. Fila de eletronegatividade. Isso me garante a diferença de força ou, né, a capacidade de atrair para si, para próximo de si, o para-eletrônico. Onde eu tenho um flúor, onde é o composto mais eletronegativo, que ele vai atrair com mais facilidade o par de elétrons de ligação, e o mais fraco, o hidrogênio. Note que eu só tenho ametais. Por quê? Porque são os únicos que fazem ligação covalente. Pode acontecer no caso do berílio, ele faz ligação covalente, é uma exceção, só que por ser um metal, ele nem entra aqui. Tá bom? Então, eu tenho aqui a minha fila de eletronegatividade. Vamos conversar com isso da seguinte forma. Vou colocar a molequinha de água, nosso exemplo. Essa molécula de água, quando a gente for fazer uma reação química, ela vai estar presente em toda reação química tem água. Vai chegar no ponto que você nem vai precisar de ficar fazendo prova real dela. Vamos analisar a água. Quando eu pego a molécula da água e desenho, eu me deparo com isso daqui. Né? Aqui eu tenho os pares de elétron do oxigênio. O que acontece? Eu vou ter que analisar ligação química por ligação. Professor, de novo, preciso de ficar fazendo isso o tempo todo? Não. Se chegar lá assim, desenha então a molécula aí do H3PO4. Você, pô, mas desenha esse trem. Aí, molécula, não dá certo não. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês. Eu tenho que analisar ligação química por ligação. Então, eu vou fazer primeiro esse hidrogênio de A aqui, né? Essa ligação de oxigênio com hidrogênio. Tá aqui. O que eu preciso analisar? Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio, né? Olha o oxigênio aqui, fortão. E o hidrogênio fraquinho. O que isso me fala? Isso me fala que esses elétrons dessa ligação estão mais próximos do oxigênio. Tranquilo? Bem, elétron tem carga negativa. Se o elétron tem carga negativa e está mais próximo do oxigênio, aqui eu tenho uma carga parcial negativa. Isso aqui é um sigma, tá? Uma carga parcial negativa. Beleza. Em contrapartida, meu hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. Ótimo. Analisei minha ligação química. Tem diferença de eletronegatividade? Tem. Então, obviamente, ali, um fica negativo e um fica positivo. Agora, eu vou analisar o meu carbono B, com o meu oxigênio. Analisando oxigênio com hidrogênio de novo, olha só, o oxigênio vai puxar. Então, do outro lado, eu ainda tenho mais uma carga parcial negativa para o oxigênio e uma carga parcial positiva para o hidrogênio. Beleza. Tenho aqui as minhas cargas. Sabendo que essa molécula é uma molécula polar, né? Se eu somar esses vetores, lembra lá do somatório de vetor? Tem aqui, eu vou ter um vetor resultante para cima. Ou seja, eu tenho uma molécula polar, com o meu polo negativo e os meus polos positivos. Isso não me interessa. Eu quero analisar só a ligação química. Quando a gente fala de polaridade, óbvio, eu tenho que analisar a ligação, a molécula por inteiro. Aqui não, eu tenho que analisar só as ligações para apontar justamente essas cargas parciais. Bem, pensando nisso, eu vou somar essas minhas cargas parciais, né? Então, vou aqui redesenhar minha molequinha de água. Tem aqui, para enxugar um pouco das informações. O que acontece? O meu oxigênio, ele tem uma carga parcial negativa, duas cargas parciais negativas. Então tenho um NOx menos 2. Quando a gente for ver a tabela, 95% dos elementos químicos que têm oxigênio, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Tem as exceções, como por exemplo, ele ligado ao flúor, tá? Ou um peróxido, mas são exceções. Se eu analisar agora o meu hidrogênio A, foda-se o D, eu quero olhar o A. O hidrogênio A tem uma carga parcial positiva, então ele é mais 1. 99,3% das moléculas que tem hidrogênio, ele vai ser mais 1. Com exceção dos hidretos, quando eu tenho metal ligado a hidrogênio. Vocês vão ver de cara, não sabem identificar. Então aqui, ó, já estou mostrando para vocês que o NOx hidrogênio é mais 1. E do hidrogênio B, também é mais 1. Pronto. Eu tenho o número de oxidação de cada elemento químico. Questão 79 do Enem, ele pergunta assim, qual é o número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio da molécula de água? Do hidrogênio é mais 1. Do oxigênio é menos 2.
Mas, professor, você está mentindo para mim, porque olha aqui, eu tenho mais um de um hidrogênio, mais um do outro hidrogênio. O mais um dá mais dois. Sim, eu tenho dois. A somatória, eu posso fazer isso. Só que eu quero saber do elemento químico. Sabe por que eu somei isso daqui? Para garantir a neutralidade da molécula. A molécula da água é neutra. Vai, mais 2 com menos 2, suma dá zero. Pronto. Como que eu posso fazer isso daqui? Tem um exercício, né? Tem lá, estou trabalhando com balanceamento por oxi-redução, e me deparei com a molécula de água. Então tá aqui, ó. Peraí, deixa eu só... Então tá aqui, a molécula de água. Você falou assim, nossa, determine o NOx da água. Lascou. Não, pô. Vamos aqui. O NOx é sempre embaixo. Por meio de tabela aqui, a gente já vê que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Quantos oxigênios eu tenho na minha molécula? Só um. Se eu tenho só um oxigênio, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Qual que é o número de oxidação do hidrogênio mesmo? Mais 1. Não pode ser mais 2. O hidrogênio não tem como ser mais 2, mais 3. Por quê? Porque ele só faz uma ligação química. Né? Ou ele é mais 1, ou ele é menos 1. O hidrogênio não faz duas ligações químicas. Cuidado. O hidrogênio ele é mais 1. Só que quantos hidrogênios eu tenho mesmo na minha molécula? 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. 2 menos 2, 0. Neutralidade da molécula. Essa parte de cima chama prova real. Professor, vai ter caso de molécula, por exemplo, que tenha carga? Sim. Por exemplo, HSO3-. É uma molécula que já tem cargas. Ele já está te falando que eu tenho uma carga menos 1 aqui. E agora, o que eu faço? Olha, a somatória aqui de cima vai ter que ser igual a menos 1. Não muda nada. Então, já outra regrinha que eu vou passar para vocês depois na tabela é que a prova real, a somatória do número de oxidação das moléculas, se a molécula for neutra, não tem nenhuma carga aparente, tem que ser zero. Se a molécula tem uma carga, a somatória tem que ser igual a carga. Por que tem que ser igual a carga? Porque essa molécula é oriunda dessa molécula aqui, ó, H2SO3. Aí essa molécula é neutra. Entendeu? Por que é menos 1? Porque está faltando um hidrogênio. Ó. O hidrogênio, ó, de 1 para 2, eu perco o número de oxidação. Vamos fazer isso depois, muito lá na frente também. Vou fazer bastante exemplo. Beleza? Então, aqui eu consigo descobrir o número de oxidação, né, por meio disso daqui. Então, mostro para vocês que a gente não tira as coisas do nada. De novo, tem moléculas que é complicado a gente trabalhar. Então, como é que eu vou ficar fazendo? Não, pô, a gente tem umas regrinhas que a gente abriu, a gente fez o número de oxidação dessas moléculas inteiras. E a gente propôs uma regra, ó. Quando acontecer esse caso, o oxigênio é menos 2. Mas na exceção do peróxido, ele vai ser menos 1. Mas isso aí é de boa. Tira print, que eu vou molhar a palavra aqui. Galera, conversa comigo. Tá rápido, tá devagar, tá dando para entender? Preciso do feedback de vocês. Porque se vocês não falar nada, eu vou manter o mesmo ritmo, que às vezes pode não estar agradando alguém. Aí nunca vou mudar para estar adequando a vocês e vai ficar aquela coisa chata. Beleza? Então, se tiver devagar, ou acelera. Se é muito rápido, eu volto. E depois chega na frente e fala assim, pô, que professor é um retardado. Não, para mim não é assim. Então, vamos lá. Eu tenho minha molécula de água, só para provar para vocês. Ah, tá, não, vou dar o exemplo mais besta do mundo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, vou falar mais devagar. Beleza, vou dar uma reduzida. Então, eu falei um exemplo para vocês de compostos iônicos e compostos covalentes. Mas, professor, a gente tem a ligação iônica, a gente tem a ligação covalente, a gente tem a ligação metálica. Vamos relembrar o conceito de ligação metálica? É a aglomeração, a junção de um único metal. Aí, se eu tiver uma liga metálica, pô, acabou de falar, liga metálica. Mas vamos lá. E se eu tiver um exercício com isso aqui, ó, ferro sólido? Rapaz, o que eu faço? Qual que é o número de oxidação? Tem uma regra muito massa. Tá sozinho, tá tristinho, dá bolinha para ele. O número de oxidação dele é zero. Por quê? Porque a carga aqui é zero. Então vamos de novo. Tem uma molécula do ferro. O ferro, quando ele faz uma ligação, a gente fala que é uma anarquia, né? Vira um mar de elétrons, deixa um monte de elétrons livres. Mas o que acontece? Tem uma regra bem simples. A molécula é neutra,
né? Não tem carga aparente, está sozinho, está tristinho, o número de oxidação dele é 0. Está sozinho, está tristinho, dá bolinha para ele. E se for esse caso aqui, ó, ferro sólido, ferro sólido não tem como não, ferro aquoso, 3+. Olha o que ele me fala, que lindo. 3+, ele já me fala a carga na molécula. Tá sozinho, tá tristinho, chama o amiguinho para brincar. Número de oxidação, mais 3. Então, são regras que a gente, que a gente passa para vocês que vai facilitar muito na vida de vocês, tá? Isso aqui é só um spoiler quando a gente fala com compostos metálicos. Isso vai acontecer também se eu mexer num componente apolar, por exemplo, H2, molécula de H2. Vamos desenhar essa molécula de H2? É um hidrogênio ligado a um hidrogênio, né? Bem, fila de eletronegatividade. Vamos subir rapidinho. Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. H2, 2 hidrogênios. Quem que é mais forte, o hidrogênio ou o hidrogênio? Nenhum. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, logo eu tenho uma ligação apolar. O próprio nome fala, o apolar quer dizer que é negação. Não tem polos. Isso quer dizer que essa molécula não puxa nem para cá, nem para cá. Se a molécula não puxa para um lado, nem para o outro, eu não tenho cargas parciais. Logo, essa ligação é uma ligação apolar. O que eu faço agora? Bem, se ela não tem cargas, o número de oxidação dela é 0. Vai seguir a mesma regra do ferro. Tá sozinho, tá tristinho, dá bolinha para ele. Então, macetezinho para a gente aí. Vou fazer só mais uma molécula, vou fazer a molécula do CO2 para a gente. É um pouquinho maior essa molécula do que a água. É uma molécula apolar, mas a gente vai conseguir determinar o número de oxidação. Só para provar para vocês. Como é que era o NOx do oxigênio? -2. Vai acontecer o mesmo caso aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, carbono. Carbono tem 6 elétrons. Distribuição eletrônica do carbono fica 2s2, 2p2. Camadinha de valência, a mais externa, responsável por ligação química. O carbono tem 2 mais 2, são 4 elétrons. Vamos desenhar um carbono com 4 elétrons? Tem aqui, ó, carbono com seus 4 elétrons. Beleza? Aí a gente vem para o oxigênio. O oxigênio tem 8, 1s2, 2s2, 2p4. Somando a camadinha de valência, eu tenho 6 elétrons. Então, vamos desenhar aqui o nosso oxigênio com 6 elétrons, cada um, né? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Beleza. Fazendo as ligações químicas, ó. Já vou fazer aqui direitinho, né? Isso aqui é só para relembrar um pouquinho da química geral, gente. Não dá para a gente voltar lá, tudinho, porque senão o tia Arthur dá um cascudo. Vamos lá. Tenho isso daqui. Simplificando essa molécula, que a gente chama de fórmula eletrônica, a gente vai para a fórmula estrutural. Eu tenho essa molécula aqui, ó. Beleza? A gente vai analisar ligação química por ligação química. O oxigênio, óbvio, ele é mais forte do que o carbono. Então, essa primeira ligação aqui de cima vai puxar. Vai acontecer na mesma coisa na ligação de baixo. Ou seja, eu tenho uma carga parcial negativa aqui, eu tenho uma carga parcial negativa aqui. São duas ligações. Ok? É uma dupla ligação, não deixa de ser duas ligações. Não deixa de ser 2 pares de elétrons aí. Do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Puxa para cá, puxa para cá. Esse oxigênio também tem 2 cargas parciais negativas. Essa molécula é uma molécula apolar. Por quê? Vamos supor que você coloca 2 rumos para puxar uma corda, um para a esquerda e um para a direita. Dependendo da situação, né, nenhum não vai sair do lugar, porque tem a mesma força. Então, essa vai se anular com essa e essa com essa. A molécula de CO2 é uma molécula apolar, não em nenhum caso. Eu quero saber da ligação. Beleza. Vamos analisar o caso do carbono? Bem, eu tenho 4 ligações sendo afastadas dele. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4
cargas parciais positivas. Quando a gente pega a molequinha por inteiro, normal, aqui, ó, o que eu analiso? Eu tenho o CO2. Cara, tá bem notório que o oxigênio vai ser menos 2 de K e desse outro lado também, né? Duas cargas parciais negativas, óbvio que é menos 2. Isso é uma regra, né? Falei para vocês que a grande maioria, esse meu oxigênio vai assumir esse número de oxidação. Então, vou aqui colocar o NOx do oxigênio menos 2. Bem, molécula de CO2 é uma molécula neutra. Então, já coloco o zero aqui, ó. A somatória do número de oxidação dos elementos químicos de uma molécula neutra tem que ser zero. Então, vamos de novo? A somatória do número de oxidação dos elementos químicos de uma molécula neutra tem que ser zero. Então, se o oxigênio é menos 2 e eu tenho 2 oxigênios, então aqui a gente sempre multiplica, viu? Para cima a gente multiplica, para baixo a gente divide. Vou fazer alguns casos quando a gente for fazer, exemplos, que eu vou passar um monte de exemplos, a gente vai fazer um monte. Vai fixar mesmo. Aí vocês vão ver que vai multiplicar. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Que número com menos 4 que dá zero? Óbvio, né? Mais 4. Então, o número de oxidação do meu carbono é mais 4. Olha, isso é óbvio também, ó. Mais 4 vezes cargas parciais positivas, aqui daria mais 4. Então, isso garante a minha neutralidade da minha molécula e eu consigo determinar o número de oxidação das substâncias. E assim, resolve minha vida muita coisa. Eu, particularmente, dependendo do exercício, eu gosto muito de fazer balanceamento por oxirredução. Chega no patamar que você está com uma lista de exercícios, eu falo muito essa frase, uma lista de exercícios, se você olha o exercício, você já sabe que elemento químico que você vai ter que mexer, né? Que elemento químico que vai ter variação do NOx. Que por meio dessa variação do NOx entre reagente e produto, eu sei se esse elemento está oxidando, reduzindo, eu sei se vai estar tendo transferência de elétrons e por meio disso eu balanceio uma reação. Então, dependendo da reação química, é muito mais fácil fazer por reação redox. Só que eu preciso ter meu NOx afiado, tá? Não adianta também se pegar assim, pô, vou ficar decorando, lá, H2SO4, isso aqui sempre vai ser assim. Aí você chega lá na prova e tem um K2SO4. Aí você senta e chora. É a mesma coisa. Se eu manjar das regras que está acontecendo, sai bonitinho. Beleza? Então, é bem tranquilo. Essa primeira aula eu gosto de passar justamente para o aluno ter um pouco de noção do que acontece ali na química. Vou ser sincero, seria mais fácil chegar aqui, jogar a tabela, falar assim, gente, a tabela está aqui, decora, fazer exercício, vocês ficarem treinados para isso e tchau, obrigado. Só que não, às vezes você tem que entender um pouco do que está acontecendo. Para você pegar lá da geral e falar assim, pô, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar uma ligação covalente? Por que eu tenho que estudar uma ligação iônica? Não seria mais simples eu só aprender as propriedades? Não, às vezes a gente tem que entender, porque uma questão pode cair algo do tipo. Quando eu entendo a lógica do NOx, quando eu entro em pilhas, eu falo assim, pô, trabalhando em pilha. Pilha, eu tenho essa variação de NOx. Pô, então, se eu variei o NOx para cá, aí que o posto oxidando. Então por isso que o NOx aumentou. E assim vai indo. Beleza? Alguma dúvida referente a esse conteúdo? Tá tranquilo? Tá de boa? Na próxima aula, para a gente não perder tempo, eu vou tentar fazer uma tabelinha para passar para vocês. Aí vocês printam ela rapidão e eu vou explicando a tabela rapidinho. E a gente faz exercício de um monte de número de oxidação. Porque às vezes a gente pega uma molequinha como CO2 e, pô, é fácil. Você está me tirando. Chega lá na prova, tem um sulfato de sério assim, ó. Aí você fala assim, porra, fodeu. O que é um sério na vida? Eu nunca vi um elemento sério na minha vida. Não sei nem como é que é. Né? O que é um sério? Aí você fala assim, e agora? O que eu faço? Então, aí vai ter outras regrinhas. Então, a gente está trabalhando com o número de oxidação de moléculas grandes. A gente vai estar trabalhando com casos especiais, como esse daqui, ó. H2O, a gente viu como é que era. Mas é H2O2. E aí? Né? Tem uma regra para isso também. A gente vai trabalhar com situações
de elementos que variam o seu número de oxidação gigantesco, tipo HClO, HClO2, HClO3, HClO4, esse cloro passa aqui de +1, +3, +5 e +7. Sacou? Aí outra coisa, tem um conteúdo que grande maioria dos alunos tem um pouco de dificuldade quando entra em funções inorgânicas. Aquela parte de nomear ácido, nomear base, sais e tudo mais. Tem uma regrinha de, através do número de oxidação, eu consigo identificar a terminação do composto. Por exemplo, HCl, eu tenho 5 tipos de ácidos com cloro. Eu tenho o clorídrico, o hipocloroso, o cloroso, o clórico e o perclórico. São 5 nomes. Pô, né? Só que na questão de vestibular, às vezes você confunde esses dois aqui, ó. Aí lasca tudo. Se eu descobrir o número de oxidação do cloro, eu sei se ele vai ser hídrico, eu sei se ele vai ser hipooso, ou oso, ou ico, ou per-ico. Então, o número de oxidação ajuda também na nomenclatura aí de funções inorgânicas, tá? Então, eu vou passar, para ver se eu consigo passar para vocês alguma coisa em relação a isso. Então, pessoal, em geral é isso. Eu vou passar só até aqui. Próxima aula a gente continua com o número de oxidação, para depois a gente começar a balancear reações por redox. E aí a gente começa a entrar na parte da eletroquímica, a gente vai entender o que é uma reação de óxido-redução. Entendendo uma reação de óxido-redução, a gente vai para pilhas, manja sobre pilhas, faz exercício, vai para metal de sacrifício e entra em eletrólise, onde o pessoal costuma tremer um pouco as pernas, mas não tem muita dificuldade. Beleza? Então tá tranquilo para vocês, tá de boa, ficou massa, ficou claro? Deu para entender? Beleza. Qualquer coisa, gente, se tiver dúvida, conversa comigo. Eu não sei se vocês têm no Instagram. Entra lá, professor, faz um exercício para mim. Vou colocar no... na verdade, é aqui, deixa que eu tenho 1 minuto para escrever isso aqui. Às vezes tem muita gente que me procura lá e eu resolvo exercício, respondo um trem. Essa letra não. Prof. Dudu, _, química. Aí vocês podem entrar lá e falar assim, senhor, responde essa questão aqui. Pode ser de outra matéria também. Às vezes eu estou estudando uma coisa lá na frente. O professor explica que é trem mais de novo para mim? Na hora, gente. Beleza? Então, tamo junto. Foi um prazer dar para vocês. Até semana que vem. E tchau. Obrigado. Falou.